Seja bem-vindo a este canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Neste canal do YouTube eu falo sobre o diagnóstico dos transtornos mentais, eu falo sobre mudanças em curso atualmente a respeito de como é que a gente faz o diagnóstico, um diagnóstico apropriado dos transtornos mentais. E o tema deste vídeo é sobre o DSM. Eu já gravei aqui um vídeo para o canal sobre a história do DSM, eu convido que você também assista. E este vídeo aqui, ele é sobre como é que a gente usa o DSM. O DSM é um manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. Eu quero que este vídeo seja, de certa forma, como um manual do manual. Pois bem, a gente sabe da importância do DSM, sem dúvida alguma ele moldou a psiquiatria contemporânea, moldou como psiquiatras, psicólogos veem o diagnóstico psiquiátrico. E no fundo, a questão aqui é que a gente vai ter que usar esse instrumento de alguma forma. E a gente tem jeitos diferentes de usar o DSM, tem jeitos diferentes de aplicá-lo na nossa prática. Existem algumas maneiras de encarar o DSM, de usá-lo na prática clínica, muito incoerentes com a proposta do DSM. Mas existem maneiras sensatas de aplicar o DSM na prática clínica, né? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Por exemplo, o que não fazer, de que maneira que você não deve usar o DSM, e depois uma parte de como é que você deve usar o DSM. Lembrando que tem um vídeo sobre a história do DSM que eu sugiro que você veja. O DSM se tornou algo parecido com o que ele é hoje em 1980, na sua terceira edição. O DSM-3 foi então lançado nessa data e ele continha descrições mais longas, com aquilo que a gente chama de operacionalização, que é nada mais nada menos do que os critérios diagnósticos. O objetivo principal ali é que se obtivesse uma confiabilidade de imediato. Claro que havia objetivos maiores de estudos neurobiológicos, de que se obtivesse uma validade, tratamentos específicos para cada um dos transtornos mentais, mas ali, naquele momento do DSM-3, um objetivo muito importante era a confiabilidade. Confiabilidade nada mais nada menos do que a concordância entre duas avaliações. Avaliações de dois profissionais diferentes, de um mesmo profissional em momentos diferentes, porque a gente sabia que esse aspecto do diagnóstico psiquiátrico era um aspecto muito problemático. Então havia ali uma dificuldade muito grande dos psiquiatras concordarem entre si, e houve um estudo bastante importante comparando Nova York com Londres, que mostrou ali que Nova York fazia muito mais diagnóstico de esquizofrenia do que Londres fazia muito mais diagnósticos de quadros afetivos, digamos assim, e era pouco provável que houvesse uma diferença na população em si de diferenças diagnósticas, e sim que isso se devia a jeitos diferentes que os psiquiatras faziam o diagnóstico entre estas duas cidades. O DSM surge como uma tentativa de organizar isso, e houve ao longo do tempo tentativas de estabelecimento de critérios diagnósticos, e alguns critérios se tornaram ali principais e culminaram com o DSM. Está tudo lá descrito na história do DSM, mas estou fazendo aqui um resumo para, a partir do momento aqui, a gente poder trabalhar como é que pensavam as pessoas que fizeram ali essa mudança na maneira como a gente enxerga o diagnóstico psiquiátrico. A ideia dos critérios diagnósticos, ela vem de uma especialidade médica que é a reumatologia. A reumatologia tem os critérios diagnósticos. Você pode olhar no Google critérios diagnósticos para lúpus, critérios diagnósticos para artrite reumatoide. E, inspirado nesses critérios diagnósticos, ele pensou, vamos criar os critérios diagnósticos para os transtornos mentais. E a ideia ali, se você abrir o DSM, você vai encontrar, né, uma descrição simples sobre o diagnóstico, seguido lá por uma tabela, um quadro lá, em que estão os critérios diagnósticos. Então você tem os critérios diagnósticos dos sintomas, alguns são mais importantes do que os outros, por exemplo, na depressão, humor deprimido e anedonia são mais importantes que os outros, aí tem uma lista, a pessoa tem que ter uma duração dos sintomas, a pessoa tem que ter uma intensidade de sintomas, a pessoa tem que ter um número de sintomas dentre aqueles possíveis, e aqueles possíveis não são todas as manifestações clínicas que alguém com aquele diagnóstico pode ter, quer dizer, o fato de ter ali uma lista de sintomas depressivos de maneira nenhuma significa que não há sintomas depressivos que não estão descritos lá. O DSM não se propõe a descrever exaustivamente, porque o critério diagnóstico ele precisa necessariamente ser uma simplificação. E essa simplificação traz vantagens e traz desvantagens. E tem lá um limite de... não tem uma causa orgânica, não é explicado por uma substância, não é melhor explicado do que por um outro diagnóstico, e causa sofrimento, que são critérios ali que estão
sempre colocados praticamente todo o diagnóstico do DSM. Ou seja, tem uma ideia de que essa operacionalização é útil para a confiabilidade, mas a pergunta aqui para responder nesse vídeo é: como é que usa essa operacionalização? E nesse vídeo aqui de eu te falar como é que você deve, como é que você não deve, isso não é que é a minha opinião, tá? Isso é quando a gente vai atrás e vê a história do DSM, a gente vê os motivos de quem criou o DSM. A gente vê as pessoas que estavam nas task forces, que estavam nas iniciativas, o que elas pensam sobre o DSM, como é que elas acham que o DSM deve ser aplicado, como é que psiquiatras importantes como Kenneth Kendler ou Stahl escrevem nos seus artigos e livros que devem ser colocados ali, como é que a gente deve usar essa operacionalização, tá? Então, eu vou primeiro te explicar como é que você não deve entender o DSM. Primeira coisa que você não deve fazer: acreditar que o DSM ele é uma espécie de regra, lei, ou uma espécie de revelação divina que deve ser seguida ipsis literis, rigorosamente, a cada interação que você tem com o paciente, a cada diagnóstico que você dá. Por que isso não deve ser feito? Por que eu uso esse termo meio extremo, revelação divina? Porque sistematicamente, quando a gente vê a imprensa falando sobre o DSM, tá lá como se fosse a Bíblia da psiquiatria. O DSM não é a Bíblia da psiquiatria. O DSM ele não é um conjunto de leis, ele não é um código legal, tem o Código Civil, o Código Penal, etc, etc. Não é. O DSM não é isso. Ele é um manual diagnóstico e estatístico. Vale lembrar que ele é um manual que tem um enorme valor, mas o valor dele não deriva dele ser essa lei autoritativa. E lembrar que ele também é feito por uma associação profissional. Ele é produzido, ele é um livro escrito pela Associação Americana de Psiquiatria. E ele é muito relevante, mas as próprias pessoas que escreveram o DSM não colocam ali que ele deve ser aplicado, digamos assim, a ferro e fogo. Vários dos critérios do DSM, eles são arbitrários, e a arbitrariedade aqui ela é um problema, porém ela é uma necessidade. A gente tem que ter um critério da duração de um episódio depressivo. Tem que ter um critério a respeito de número de crises de raiva em um paciente com transtorno explosivo intermitente. Vai ter ali uma estimativa disso, né? Vai ter uma necessidade de um número de critérios diagnósticos, por exemplo, dentre lá os critérios diagnósticos personalidade borderline, 5, 4 não, 6 é suficiente, 5 também, mas tem um limite ali, tem que ter um número. Haverá essa necessidade. O que a gente não pode ali é entender que esses limites rígidos, eles devem ser seguidos a ferro e fogo, que a gente deve, digamos assim, aplicar aquilo contando a todo momento e tentando encaixar o nosso paciente dentro do critério diagnóstico. A realidade clínica nos mostra que os pacientes não têm os seus transtornos mentais, não têm a sua apresentação clínica encaixada dentro dos diagnósticos do DSM. É interessante que o DSM coloca ali, em cada capítulo, uma maneira de você fazer um diagnóstico sem outra especificação, sem que o paciente necessariamente siga todos os critérios e ali ele está, de alguma maneira, não preenchendo o critério diagnóstico por alguma razão, mas você tem na sua avaliação clínica, numa entrevista bem feita, com uma psicopatologia correta, você fez um diagnóstico de um transtorno de humor, de uma depressão, mas o paciente não preenche os critérios diagnósticos, você pode fazer esse diagnóstico. Você, aliás, deve fazer esse diagnóstico. Isso é uma postura descrita, por exemplo, pelo Kendler, que é um dos principais psiquiatras atualmente, e é uma pessoa que faz parte da Task Force do DSM, né? Ou seja, o DSM ele não tem essa perspectiva, essa força legal de que tem que ser obedecido ipsis literis tal qual está lá. Uma outra coisa que você não deve fazer é ter uma perspectiva constitutiva do diagnóstico. Eu gravei um vídeo sobre essa questão do que é um transtorno mental. Então tem lá um vídeo sobre isso, sobre a perspectiva desse psiquiatra, Kenneth Kendler, que é uma perspectiva de alguém que foi atrás, digamos assim, da filosofia da ciência, tem ali como um apoio para a organização de um pensamento atual do que é um transtorno mental e assim por diante. E ele tem uma perspectiva bastante clara, eu sugiro que você veja esse vídeo aqui também no canal. A ideia de uma perspectiva constitutiva, equivocada, é que a perspectiva de que o critério diagnóstico é o diagnóstico. Então, a gente tem uma perspectiva diferente, uma perspectiva de que os critérios diagnósticos, a operacionalização, ela é um índice do diagnóstico, ela é uma descrição. Aqui é uma metáfora para facilitar o entendimento desse conceito,
é a diferença entre o mapa e o território. O mapa que você pode pegar no seu celular e olhar o Google Maps, o Waze, etc. Tem lá o mapa da cidade. Aquilo não é o território que o mapa mapeia. Isso é óbvio na hora que a gente olha um mapa. Claro, né? Um mapa não é um mundo. A gente tinha antigamente em casa, tinha um globo da Terra, ali você podia ver todos os países, etc. Uma esfera em casa. Aquilo não é o planeta Terra, ele é um mapa do planeta Terra. Né? Ou seja, a gente tem a ideia aqui de que os critérios diagnósticos, eles são um mapa que a gente espera que tenha uma acurácia apropriada, mas a gente também sabe que todo mapa é imperfeito. Então na hora que a gente tem essa perspectiva indexical, como a gente chama de que os critérios são um índice do transtorno mental, a gente tem uma clareza de que, olha, os critérios, eles podem ser feitos por especialistas, por pessoas que são bastante importantes nas suas áreas, que entendem muito daquilo, mas aquilo é imperfeito. Ele é imperfeito porque o conhecimento das pessoas é imperfeito, porque a ciência ainda tem muito por avançar, porque muitos dos objetivos do DSM, eles são objetivos que vão não somente na direção de fazer um diagnóstico, mas muitas vezes a gente precisa ter um controle da prevalência, né? Então, eu falei no item anterior sobre os diagnósticos, eles terem, como é que eu posso dizer, eles terem limites arbitrários. A questão é que muitos desses limites, eles servem para controlar a prevalência dos transtornos mentais. Isso é muito claro, por exemplo, nos transtornos da personalidade. Se você coloca aqui o número necessário de critérios para um paciente ter, por exemplo, personalidade borderline 3 e não 5, a prevalência vai aumentar muito. O DSM tem uma proposta de limitar a prevalência dos transtornos mentais. Isso tem vantagens? Tem desvantagens, certamente. Né? Alguém que tem 3 critérios para transtorno de personalidade borderline pode muito bem precisar de um tratamento. Por outro lado, essa pessoa pode não conseguir esse tratamento. Por outro lado, também pode não ser sensato dizer que talvez 20% da população tenha transtorno de personalidade borderline, colocando aqui um número hipotético, talvez possa ser um exagero. Né? Ou seja, tem aqui uma questão que não tem uma solução clara. O DSM vai tomar uma decisão e a gente vai ter que lembrar que essa decisão ela é uma decisão arbitrária. Ela pode ser a melhor decisão naquele momento, mas que ela é uma decisão que nós vamos precisar encarar aqui com bom senso, encarar aquilo que a gente pode aplicar, conhecer o diagnóstico de uma maneira que beneficie o nosso paciente, a gente organizar um tratamento para o nosso paciente, mesmo que ele não ali estritamente preencha um critério diagnóstico. E aqui eu já trago para a terceira coisa de que não fazer, né? De achar que toda decisão do DSM implica uma evidência subjacente. Como eu falei, nem todas elas implicam. Uma dessas questões é o limite da prevalência. Essa não é uma evidência sobre o diagnóstico em si. Então, por exemplo, não tem uma evidência de que as pessoas que têm 4 e não as pessoas que têm 5 critérios diagnósticos para personalidade borderline têm uma grande diferença em termos de saúde mental, de funcionalidade, de comorbidades. Não é essa a questão. A questão é um controle de prevalência. Ou seja, a gente tem que tomar um cuidado para a gente não achar que todas as decisões, que todos os critérios, os processos de decisões, a árvore de decisão que o DSM traz para a gente tem necessariamente uma evidência clínica robusta subjacente a ela. Outra questão aqui é o diagnóstico de TDAH, né, que é um diagnóstico que exige alguma manifestação sintomática antes dos 12 anos de idade, e a ideia, naturalmente, é trazer para quem lê o DSM que o TDAH é um transtorno de desenvolvimento. A gente sabe que é, né? Não temos dúvidas sobre isso, mas a questão fica que esse critério de 12 anos, primeiro, tem uma idade que foi escolhida ali, né? Então, por alguma razão, antes era uma idade bem menor no DSM-4, agora são 12 anos, mas a questão que pega é, pois bem, mas será que esse é um critério que ele é baseado em evidências? Né? Será que ele é um critério útil para a gente? E duas ideias aqui que falam contra esse critério. Uma delas é que os nossos pacientes podem não se lembrar, a gente pode não conseguir recolher essa informação. Né? Então, para quem tem experiência clínica, muito frequente que a gente tenha dificuldade de recolher informações a respeito da infância dos pacientes quando eles são adultos, eles têm 20, 25, 30, 40 anos de idade. Então pode ser que essa informação não seja disponível. E aí não tem uma solução clara, né? Se tem um critério que ele é um critério limitante, se eu não consigo responder esse critério, o que eu faço?
né? Se o paciente tem ali uma série de sintomas e sinais que se parecem muito, que estão muito coerentes com a descrição de um TDAH, né? E a gente não tem essa informação. Como a gente lida com isso, né? A outra questão são estudos que mostram que sim, essa síndrome de TDAH, ela pode aparecer em adultos sem que ela estivesse ali presente na infância. Tem um estudo extremamente importante da coorte de Dunedin, que é uma coorte longitudinal, talvez a mais importante já feita, que mostra isso. É uma coorte que seguiu as crianças ali, desde o berço até a fase adulta, está em andamento ainda, que mostra, né? Eles têm todos os dados ali, né? E que pode surgir na fase adulta. Quer dizer, esse critério, ele parece que é muito coerente com a evidência contemporânea, e outra coisa, ele gera pra gente uma dificuldade clínica, uma dificuldade ali que exige, talvez, alguns diriam jogo de cintura, outros bom senso, que é o nosso outro item aqui, para falar do que não fazer, que é abandonar o bom senso. Que é a ideia de que se eu não tenho como obter uma informação, eu vou ter que tomar uma decisão com menos informações do que eu gostaria. As decisões clínicas que a gente toma, elas podem ser decisões muito difíceis com pouca informação. Em grande medida, bom senso clínico ou saber gerenciar caso, tomar decisão no melhor interesse do paciente, passa por tomar decisões difíceis com poucas informações. E muitas vezes a ideia da gente ficar parado e fazer nada, ela não é uma ideia de bom senso, porque o nosso paciente tem sinais e sintomas que constituem uma síndrome coesa, persistente ao longo do tempo, que não tem outra explicação e que precisa de tratamento. Então, por exemplo, um indivíduo que tem, nos seus 35 anos, uma síndrome desatencional relevante, que atrapalha a vida dele, que não tem outra explicação e que se parece muito com um TDAH e que você não consegue, não tem essa informação a respeito de sintomas antes dos 12 anos de idade. Você pode não ter nem essa informação na própria adolescência do indivíduo. E aí o clínico vai ficar em uma situação difícil. Que decisão que ele toma, né? A verdade é que cada vez mais as pessoas estão tomando a decisão de tratar esses pacientes, né? Ou seja, não estão aqui levando esse critério do DSM a ferro e fogo ao pé da letra. O quinto erro que não fazer é o seguinte, é você acreditar que o DSM ele é o manual de tudo. Então, isso não é um erro do DSM, veja, não é um erro do DSM. O DSM ele não é um manual de tratamento, ele não é um manual de psicopatologia, ele tem descrições da psicopatologia, tem. Se você for lá no capítulo de transtornos psicóticos, ele vai descrever um delírio, ele vai descrever desorganização de comportamento, está escrito lá, né? Mas ele não é um manual de psicopatologia, ele não é um manual de entrevista. E tudo que está escrito no DSM exige um conhecimento prévio para compreensão. Tem escrito lá uma cautela a respeito de leigos lerem o DSM, justamente porque leigos não conhecem a psicopatologia, não conhecem a entrevista psiquiátrica, ou que contexto que aqueles sinais e sintomas surgem, né, para serem analisados, que é a entrevista clínica, entrevista por parte de um psicólogo, entrevista por parte de um psiquiatra, um médico, outro, né? Ou seja, tem uma questão aqui de que se a gente não entende o que é um delírio, o que é anedonia, o que é impulsividade, se a gente não tem um conhecimento prévio, nós vamos fazer uma aplicação dos critérios de maneira provavelmente inapropriada. Ou seja, o DSM não é um manual de tudo, ele é uma etapa. Então ele precisa ser entendido com clareza, ele precisa ser entendido com bom senso, que ele é uma ferramenta dentre outras ferramentas que precisam fazer parte do repertório do profissional de saúde mental. Bom, este aqui é um vídeo sobre o que não fazer com o DSM, a parte 1 do manual do DSM, que é você não entender que o DSM é uma revelação divina ou uma lei, um código civil, código penal, qualquer coisa. Você reconhecer uma perspectiva indexical, não constitutiva dos critérios diagnósticos. Você entender que existem várias razões do porquê que o comitê tomou decisões e que nem todas essas razões elas são baseadas em evidência. Lembrar que a gente precisa ter bom senso clínico. E lembrar, por último, que o DSM ele é uma ferramenta dentre várias. Então, essa é a primeira parte. E no próximo vídeo eu vou falar para você sobre o que fazer, como usar o DSM. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar aí para você receber os vídeos que eu estou tentando aqui postar toda semana. Um abraço e até mais.